Então o assunto de hoje é por que eu me arrumo mesmo para ficar em casa. Para mim é muito importante me ver bem. A gente escuta por aí falando que a beleza é um ato de serviço para nós e para os outros. Mas se a gente parar para pensar, a gente tende a se preocupar muito mais com os outros do que com nós mesmos. Porque a gente fala assim, eu vou me arrumar pra quê? Sendo que eu vou ficar em casa, sendo que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Isso é sinal de que a gente não tá se priorizando, isso é sinal de que a gente não está se amando e nem achando que a gente merece algo muito bom, porque ninguém vai ver. Então isso afirma a minha ideia de que a gente acaba querendo se apresentar melhor quando outras pessoas estão vendo. Isso acabou fazendo com que eu repensasse totalmente a minha vida, totalmente a minha forma de lidar comigo mesma, porque eu entendi que todas as vezes que eu tinha um evento, todas as vezes que eu ia sair, todas as vezes que eu precisava estar no meio de pessoas, eu tinha uma preocupação muito maior com a minha imagem do que quando eu estava sozinha em casa. E isso me fazia pensar arduamente até que eu conseguisse chegar na minha ideia, naquilo que realmente fazia sentido para mim. E eu entendi que às vezes a gente olha de fato muito para fora e a gente acaba se nutrindo muito pouco, a gente acaba cuidando da gente muito pouco e quando pensa que não, nós estamos ali com a autoestima ferrada, nós estamos com uma autoimagem totalmente distorcida, nós não achamos que somos merecedoras e isso faz com que mexe nos nossos resultados de forma geral em todas as áreas da nossa vida. E foi exatamente aí que eu comecei a mudar a minha percepção sobre isso. Era muito mais do que querer me apresentar bem para os outros, era para eu querer estar bem comigo mesma. E aí acaba com aquela ideia de que eu preciso ficar o dia inteiro de pijama porque é mais confortável, que eu preciso ficar com aquela roupa rasgada, com aquela roupa manchada, porque é o que realmente me faz bem, sendo que, na verdade, a gente vive numa utopia, numa ilusão de que nós não merecemos o que é bom, nós não merecemos o que é belo. E foi aí que eu comecei a trabalhar a minha autoimagem e comecei a querer me nutrir desde a hora que eu vou tomar o meu banho até a hora que eu vou me arrumar. Então eu percebi, por exemplo, que o meu guarda-roupa, ele não era bom o suficiente para mim, porque eu tinha muito aquela nomenclatura no meu guarda-roupa de roupas de sair e roupas de ficar em casa. E normalmente as roupas de ficar em casa são aquelas roupas rebaixadas, né? Que já foi muito de sair, que ficaram velhas, por alguma razão a gente rebaixou ela. A questão é que não tem nenhum problema da gente ter roupa de ficar em casa, desde que seja roupas legais, roupas decentes, confortáveis, mas que mesmo assim a gente consiga ficar pronta para o mundo, a gente consiga ficar pronta para viver, que a gente olha para o espelho e consiga se ver ali, consiga se sentir bem. Porque o que acontece? A gente vai alimentando o nosso cérebro. Por exemplo, pensa que todo dia você levanta no automático, veste qualquer coisa, não se importa com absolutamente nada e vai viver. Vai limpar a casa, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa que seja. Aí de repente você passa em frente ao espelho e fala assim: caramba, estou detonada, como eu estou horrorosa. Você está ali proferindo palavras baixas para você e isso vai fazendo com que o seu subconsciente seja alimentado de coisas um pouco pequenas da sua própria imagem e aí você começa a acreditar naquilo e você fala assim, mas não tem mais solução, mas não tem mais jeito, sendo que você que está fazendo esse movimento para você ter cada vez mais uma percepção errada sobre você mesma. E aí, aonde eu comecei a mudar a minha forma de comportar perante a minha realidade, perante a minha rotina, e eu entendi que eu era a criadora da minha realidade. E quando eu entendi isso, eu falei, bom, eu preciso criar uma nova reprogramação mental
para minha imagem, para que eu consiga me ver bem, para que eu consiga me ver legal, para que eu consiga me sentir segura e alinhada, confiante com aquilo que eu quero para minha vida. Porque se a gente continua tendo o mesmo comportamento, a gente vai criar mais as coisas que a gente já tem e que às vezes a gente não gosta. Então, quando você não se preocupa com a sua imagem, quando você não se preocupa com nada, você está dizendo para você, bom, você não é importante. E como assim você não é importante? Sendo que de todas as pessoas do mundo, você deveria ser a pessoa mais importante, porque você vai viver com você pro resto da vida. E a gente acha que nós estamos separados, né? Que o corpo é uma coisa, que a mente é outra e que o nosso espírito, a nossa alma é uma coisa completamente diferente, sendo que uma retroalimenta da outra. Porque se você não precisasse evoluir, você não teria vindo para esse mundo com corpo e alma. Então é um sinal de que você precisa nutrir o teu corpo, a tua imagem, a tua aparência. E é tão surreal que até cada pessoa ela tem uma determinada imagem que é diferente da outra. Nós não somos iguais um ao outro. Tanto é que quando a gente vai, por exemplo, fazer uma análise de coloração, cada pessoa tem sua cartela. Ainda que às vezes uma e outra divide a mesma cartela, cada uma vai ter uma preferência maior entre uma cor e outra, um contraste diferente um do outro. A mesma coisa para a identidade corporal. Então, cada pessoa vai ter uma identidade corporal diferente. Uma coisa que cai bem em mim pode não cair numa outra pessoa. E a gente precisa encontrar esse caminho do meio, onde a gente vai conseguir se ver bem, onde a gente vai conseguir se vestir bem, mas de uma forma leve, prática, que vai preencher o nosso emocional, mas também que vai fazer com que a gente tenha uma vida mais confortável, que também eu não quero que você se vista de uma forma muito ornamentada, sendo que para sua realidade isso pode ser um pouco difícil, mas a gente precisa entender que nós precisamos nutrir a nós mesmos. Isso não pode vir do outro. Você não precisa ficar esperando validação, ou você não precisa ficar esperando que as outras pessoas te digam quanto você é boa ou quanto você é bonita, porque você pode fazer isso por você mesma. Então pare de alimentar o seu cérebro de coisas que não são boas de você mesma, sabe? Comece a cuidar pouco a pouco da sua aparência, da sua imagem, não fazendo disso um Deus, não fazendo disso uma vaidade, mas fazendo isso realmente para um serviço maior, algo que vai elevar a tua alma, vai elevar a tua autoestima, vai te fazer uma pessoa mais eficiente, vai te fazer uma pessoa mais amorosa, vai te fazer uma pessoa mais tranquila, porque você é confiante em relação a si mesma. Então não adianta a gente falar que a imagem ela não importa, porque sim, ela é muito importante, porque ela está refletida no espelho. É ela que as pessoas veem todos os dias. E uma pessoa bonita, uma pessoa bem cuidada, uma pessoa que se preocupa com isso, não fazendo disso um Deus, mais uma vez, mas cuidando. Então, assim, mesmo que eu não vá fazer nada, eu cuido minimamente da minha imagem. Mesmo que eu decida, por exemplo, não passar uma maquiagem, mas eu tento colocar um brinco, eu tento estar com o meu cabelo limpo, eu amo ficar perfumada, eu amo óleos, então assim, eu tento de todas as formas fazer isso pra me nutrir. O recado de hoje é apenas isso, é te influenciar positivamente a cuidar de si mesma, a se preocupar um pouco mais com a sua própria imagem, com a sua aparência, não fazer isso de uma forma que vá te prejudicar, que vai, ao invés de te elevar, vai te rebaixar. Pelo contrário, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter maturidade, mas a gente não pode negligenciar aquilo que é bom e aquilo que é importante para a nossa vida, porque estamos no processo evolutivo e a gente precisa cuidar, de fato, daquilo que Deus nos deu, porque nós somos essa matéria e essa matéria também precisa ser cuidada, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa praticar atividade física, a gente precisa estar com quem a gente ama. Isso tudo é importante porque nós estamos também na forma humana, a gente não pode se esquecer disso. Então é isso, meus amores, é isso, lindezas, e eu espero que vocês não se sintam ofendidas com o que eu falei, mas que levem isso realmente para o coração e comecem a pensar, a se questionar se realmente faz sentido a gente fazer as coisas só apenas quando os outros estão olhando, ou se é mais importante a gente fazer aquilo que nos faz bem, aquilo que faz o nosso coração preencher, aquilo que vai alimentando o nosso potinho de autocuidado, de amor, de autocompaixão, e que vai fazer realmente a gente uma pessoa melhor. E é isso, e até o próximo vídeo.